nós recebemos neste momento o professor de Relações Internacionais da Universidade China Foreign Affairs, o Marcos Vinícius Freitas. Obrigado pela participação, professor. Queria que você começasse essa entrevista falando justamente sobre o assunto que eu estava discutindo agora há pouco com o Diego, da possível negociação ou do possível encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente chinês Xi Jinping. Os Estados Unidos indo ali para a Ásia com o objetivo de voltar com algum tipo de acordo, mas as negociações estão bastante difíceis entre os Estados Unidos e a China. A gente já teve várias rodadas de negociação. Essa será mais uma dessas tentativas de avançar nas questões, em especial das tarifas que foram impostas pelos Estados Unidos. A China aplicou uma reação logo depois, mas queria que o senhor falasse um pouquinho sobre este assunto e o que isso pode impactar nas outras negociações. Afinal de contas, por exemplo, o Brasil também está tentando solucionar os problemas de comércio com os Estados Unidos. Isso certamente ficará na balança. Hoje, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, falou que o Brasil poderia ficar em uma melhor situação se estivesse mais próximo dos Estados Unidos do que da China. Bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, é um prazer conversar com você, Pedro, e com o Diego também. A viagem de Trump é muito importante para os Estados Unidos porque, ao estabelecer aquela série de medidas e de tarifas contra a China, o presidente Trump acreditava que os chineses atuariam ali muito semelhantemente àquilo que outros países fizeram, inclusive o Brasil, não é? De anunciar tarifas e efetivamente não implementar. Ou até mesmo a reação da própria União Europeia, que basicamente aceitou esta imposição e esta mudança no conceito do comércio internacional que Trump está levando aí adiante e praticamente acabando até mesmo com a razão de ser da Organização Mundial de Comércio. Então, por essa razão, os chineses optaram por uma linha de reciprocidade, não de enfrentamento. Os chineses sempre dizem que vão ser ali serão reacionários nesta situação, eles reagirão àquilo que o presidente dos Estados Unidos fizer, mas o grande objetivo de Trump nesse processo todo é tentar aí ver se os Estados Unidos, que saem prejudicados nesta questão de terras raras, chega aí a conversar de uma maneira diferente com o presidente Xi. Então, talvez, considerando o histórico de anos atrás, quando eles se encontraram, a possibilidade é que haja aí alguma coisa positiva, mas o grande problema chinês sempre é que os Estados Unidos negociam por um lado e 2 dias depois, ou mesmo no próprio dia, começam a tomar algumas medidas que são contrárias aí ao interesse chineses, e eles entendem que a melhor forma de fazer isso é através de reciprocidade. Professor, estou aqui com o Diego Pavão também nessa entrevista. Vou fazer só mais uma pergunta antes do Diego conversar com o senhor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as expectativas do outro encontro, né? Do encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump. O Brasil tentando direcionar as negociações apenas para as questões comerciais, mas hoje, também citando o secretário de Estado americano, ele citou questões políticas, né? A aplicação de sanções contra ministros do STF, as decisões da Suprema Corte brasileira, em especial sobre redes sociais, enfim. Isso, de certa forma, pode dificultar esta negociação entre o Brasil e os Estados Unidos? O governo Trump deixou muito claro que não tem nenhum problema em interferir nos assuntos locais dos países. É só a gente observar aquilo que ele fez na própria Argentina. O auxílio está condicionado à eleição de pessoas ou de representantes que sejam próximos ao governo Milei. Então isso é claramente uma tentativa de interferência na política local, e nós observamos que nos últimos tempos, historicamente, os Estados Unidos sempre fizeram isso, mas a gente observa isso de uma maneira muito mais clara
agora com o presidente Trump. E o que nós vemos aí é que a reação do Brasil, que oferece para os Estados Unidos um superávit econômico, não há razão para nós termos a tributação que o Brasil está enfrentando, mas o que nós observamos é que se o Brasil adotar a semelhança daquilo que a União Europeia fez, de uma posição menos de enfrentamento, o Brasil pode correr o risco de continuar aí com as tarifas elevadas. Pode baixar de 50% para 15%, 20%, mas não vai atingir aquilo que idealmente era inicialmente atribuído ao Brasil, que eram uns 10%, né, que o presidente Trump está aplicando globalmente. Então, este tem que ser o objetivo da conversa, tem que ser um encontro comercial. Porque se nós levarmos isso para o aspecto político, aí nós vamos ter vários problemas, porque nós não conseguiremos avançar na questão comercial, na qual o Brasil tem aí o fato e tem a carta positiva de ter uma relação superavitária, os Estados Unidos terem uma relação superavitária com o Brasil, isso pode se perder na questão política. Então, o presidente Lula tem que tomar muito cuidado para não abrir este tipo de situação. Diego. Professor, existem temas que podem permear essa reunião, que são claramente temas que cada um dos líderes tem posições diferentes, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na questão de Gaza, na questão da Ucrânia, na questão política envolvendo o Brasil, a questão do julgamento no STF. Na sua opinião, são temas que, do ponto de vista prático, não devem ter ali uma grande mudança em relação a isso? Em outras palavras, um não vai convencer o outro de estar certo ou não sobre isso. Na sua opinião, esses são temas que devem ser evitados nessa reunião e aí a reunião fica mais focada nas questões comerciais, que é de onde podem vir anúncios e medidas mais concretas? Veja, Diego, existe uma situação muito interessante, né? Porque esta reunião acontece no momento de transição estratégica global. E você vê que ela acontece também na Ásia, o que demonstra claramente a mudança do eixo global, tanto no sentido político como no sentido econômico. Aliás, o sentido econômico foi o grande motor deste processo de transição. E o que nós notamos é que nesta situação toda de transição global, o Brasil tem assumido um protagonismo em razão da nossa participação no BRICS, em razão desta liderança e o Brasil ser respeitado no sul global como um país importante, embora muitas vezes os brasileiros não compreendam esta situação do Brasil globalmente falando. E o fato de você notar que nesta reunião o próprio país anfitrião fez questão de que o Brasil participasse. Também existe a razão do fato do Timor-Leste estar sendo incluído dentro da ASEAN nesta reunião, mas o que você nota é que o Brasil tem uma relevância global neste processo de transição estratégica que nós vivemos. E claro que o posicionamento do Brasil reflete também aquilo que os outros países dentro do BRICS também entendem. Na questão de Gaza, existe até um consenso com relação àquilo que tem acontecido. Óbvio que isso se virar tema de negociação com o presidente Trump, que tem aí uma base doméstica a responder, existe aí todo um lobby nos Estados Unidos com relação à parte de Israel, claro que ele fica numa situação difícil. Então, os assuntos políticos, que são os mais espinhosos, deveriam ser retirados da agenda, mas a posição do Brasil nessa situação deve ficar clara em razão desta liderança e deste protagonismo que o país tem assumido no sul global. 3h39, a gente está ao vivo aqui na CNN, na expectativa do encontro do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro deve acontecer às 4h30 da manhã, horário de Brasília, portanto, às 3h30 da tarde, lá em Kuala Lumpur. Professor, o presidente dos Estados Unidos, em especial, ele tem uma característica de sempre tentar sair como o vencedor ali das reuniões que ele participa.
e inclusive ele escala ali a relação na véspera, justamente para tentar vender caro qualquer tipo de acordo que possa sair deste encontro. O Brasil também adotou uma postura parecida nestes últimos dias. O presidente Lula também tensionou ali pontos específicos deste relacionamento com os Estados Unidos, também na avaliação, inclusive, de integrantes do Palácio do Planalto, para vender cara essa negociação, de forma que eles pudessem sair da negociação com algum tipo de resultado. O que o senhor espera deste encontro dos dois presidentes, com esse posicionamento que foi adotado pelos dois, de que os dois precisam sair como vencedores? Com essa postura, é mais difícil que algum tipo de acordo mais concreto possa sair neste curto espaço de tempo? O grande desafio sempre é que o presidente Trump encara todas as negociações dos Estados Unidos como uma negociação de soma zero. Ou seja, os Estados Unidos precisam ganhar a questão para justamente poder corresponder àquilo ao movimento MAGA, né? No sentido de que estamos fazendo com que os Estados Unidos recuperem a sua imagem global e sim, nós somos os mais poderosos globalmente falando. Não é só você pensar que toda vez que ele fala, ele comenta a respeito do governo anterior e ele diz o quanto os Estados Unidos melhoraram neste processo, nesses meses, nesses 10 meses que ele se encontra à frente da Casa Branca. Então, ele tem ali um público, uma audiência doméstica que ele precisa se preocupar sempre. E ele deixa muito claro que isso é uma realidade. O Brasil, por outro lado, já entra dentro de um cenário eleitoral em que o atual presidente, o atual ocupante do Palácio do Planalto, precisa também transmitir uma imagem de que tem, primeiro, relevância internacional, e isto é dado não somente a ele, mas ao Brasil neste processo todo, e precisa também dizer perante sua própria base que não está aí flexibilizando muito com relação aos Estados Unidos. Então, os dois precisam desta reunião algum tipo de ganho eleitoral. Claro que para o presidente brasileiro é mais importante em razão do fato de que é aquele que está sofrendo necessariamente o embargo. Então ele precisa sair desta reunião com algum tipo de ganho que para Trump não é tão importante, mas é relevante dentro desse contexto que a gente está falando. Agora, o Brasil tem que tomar alguns cuidados. Nós não podemos, à custa desta aproximação com os Estados Unidos, sacrificarmos a relação que nós temos construído desde 2009 com a China. A China, neste contexto todo, foi muito fiel ao Brasil, não é? Se nós pensarmos que este ano os Estados Unidos não venderam 1 quilo de soja que seja para os Estados Unidos, a China não comprou dos Estados Unidos 1 quilo de soja em razão dessa situação, mas comprou do Brasil. Isso significa que os chineses têm aí adotado uma postura de maior aproximação política e econômica com o Brasil. Claro que é importante a gente sempre enfatizar que os chineses não estão exportando o modelo político deles para o mundo, e nem esse é o objetivo com o Brasil. Mas nós não podemos, à custa de tentar oferecer para o presidente Trump algumas benesses, sacrificar estas áreas em que o Brasil é, sem dúvida, o principal concorrente dos Estados Unidos. Então, você tem aí que pesar a questão econômica e começar a pensar, não é? Não dá para você acender vela para dois santos ao mesmo tempo. Embora a gente sempre fale, muita gente repita essa questão de equidistância, temos que ser equidistantes, em algum momento você precisa começar a fazer opções. A Índia errou. Não é? Se você pensar que a Índia deixou claramente que queria ali uma proximidade com os Estados Unidos, tomou ali uma pancada de 50% por causa da sua relação com a Rússia. Então você nota que ficar muito próximo, como dizia Henry Kissinger, né? Ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo pode ser fatal. Então é uma questão que precisa ser muito bem ponderada por aqueles que estão tomando as decisões da política externa brasileira. O senhor tocou num ponto essencial, né? Que o Brasil também vai ter que colocar na balança o relacionamento com outros países que o ajudaram nestes últimos meses, desde a aplicação das tarifas extras por parte dos Estados Unidos. A China é, sem dúvida nenhuma, um dos
grandes parceiros nessa ajuda e é com quem o Brasil mantém a principal relação comercial neste momento. Diego, tem mais uma pergunta para o senhor. Professor, o senhor falava agora há pouco exatamente sobre esse soma zero de Donald Trump. Quer dizer, esse Donald Trump 2.0, ele volta com um foco muito forte no transacional, né? Ou seja, tornar aquilo uma conversa de negócios, de fato. Para ele, para os Estados Unidos, para a negociação ser bem sucedida, os Estados Unidos têm que sair ganhando e um outro país tem que sair perdendo. Perdendo, vamos dizer assim, seria uma concessão. Se a gente for pensar na questão das tarifas, na questão comercial, se houver um anúncio, talvez não na reunião, mas nos próximos dias ou nas próximas semanas, de que as tarifas de 50% vão ser reduzidas, na sua opinião, qual seria a concessão brasileira que poderia ser feita para que se chegasse a um anúncio desse tipo? Mas lembrando que essa concessão não poderia ser algo político que violasse a soberania brasileira. Qual que poderia ser essa concessão por parte do Brasil, na sua opinião? Diego, você tem que levar em consideração que você também precisa entender o jogo do Trump, né? E a grande coisa do presidente Trump é sempre querer anunciar que países estão aí investindo bilhões e bilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, esta é uma coisa que o presidente do Brasil precisa levar na negociação. Não precisa necessariamente implementar, hein, Diego? Isso é uma coisa muito interessante que a gente observa nessa história toda, porque se fosse realidade aquilo que todos os países do mundo anunciaram que iriam investir nos Estados Unidos, hoje em dia você não teria dinheiro no mercado financeiro em razão desses investimentos indo todos para os Estados Unidos da América. Então tem que ter muito claro de que o presidente Trump precisa ali arrancar do presidente do Brasil algum tipo de concessão na área econômica, principalmente na área de investimentos. Então é preciso dizer que, por exemplo, a Embraer vai investir tantos bilhões de dólares nos Estados Unidos. Aliás, para a sorte do Brasil, nesse processo todo, a Embraer não foi privatizada, porque teria aí uma complicação, né, se estivesse fazendo parte da Boeing, e ele precisa dizer aí outros tipos de investimentos. Então, essa é a primeira coisa que precisa sair dessa conversa. O presidente brasileiro tem que levar alguns números altos, que são importantes para os Estados Unidos e para o presidente Trump anunciar. Ele faz isso com todos os países, em todas as negociações. A gente não pode perder isso de perspectiva. Em segundo lugar, algumas áreas de concessão, em que nós vamos importar mais alguns produtos norte-americanos e exportar ali algum tipo, e importar com alguma preferência para os Estados Unidos. Agora, a questão China, Brasil-China, relação Brasil-China, particularmente no setor agrícola, esta é uma situação em que o presidente do Brasil precisa retirar este item da conversa, porque ele simplesmente pode sair extremamente prejudicado, como os americanos fizeram com os japoneses na década de 80. Se você não tiver muito cuidado com aquilo que você deixa negociar, você perde. E não podemos esquecer o seguinte, né? Os Estados Unidos são concorrentes nossos nesta área. E o mercado, a questão agrícola nos Estados Unidos é extremamente importante porque é uma base eleitoral de Trump, é um setor que está sendo prejudicado altamente por esta situação, inclusive com o aumento do número de falências. Então, é uma pedra de tropeço para o presidente dos Estados Unidos e é uma coisa que é importante para o Brasil e é aquela situação que muitas vezes você precisa tirar da mesa de negociação e dizer: presidente Trump, o senhor não gosta de concorrência? O Brasil é seu concorrente, melhore na sua capacidade competitiva e não somente por uma imposição. Então precisa ter muito claro aquilo que precisa dar como ganho, aquilo que precisa ser anunciado para fins eminentemente políticos e também cuidar para não prejudicar outras situações. A gente tem falado muito de terras raras, que é um aspecto importante, o Brasil tem aí reservas, mas até que isso se torne realidade, viu, Diego, vai demorar uns 10 anos, pelo menos, porque você precisa fazer a mineração e depois você precisa refinar, e além de refinar, você vai ter que importar toda a tecnologia chinesa, que é o país que controla 90% das técnicas de refino e do refino global. Então, é um ponto de conversa
né? Vamos fazer, se a gente pudesse acelerar, porque aí o Brasil teria que fazer uma coisa que é meio complicada também para a gente, nesta questão de minerais de terras raras. Primeiro, dar para os Estados Unidos a concessão. Isto já é complicado. Em segundo lugar, flexibilizar a legislação ambiental. Porque não pense que a China chegou à extração e ao domínio das terras raras sem ter aí um enorme sacrifício na sua questão ambiental. Não sei se o Brasil, dentro do cenário político brasileiro, esteja disposto a fazer isso, principalmente com a COP30 aí acontecendo daqui a alguns dias. Professor, a gente está com imagens ao vivo do encontro do presidente dos Estados Unidos com o primeiro-ministro da Malásia, e aí tem na imagem ali as duas delegações, mas eu queria que o senhor analisasse uma fala de agora há pouco, inclusive a gente vai exibir essa fala do presidente Lula. Ele participou da cúpula empresarial da ASEAN. Durante o evento, o presidente voltou a defender o multilateralismo. Vamos acompanhar. Nós não podemos aceitar o fim do multilateralismo. Nós não podemos aceitar a ideia do protecionismo. Quanto mais liberdade para fazer negócio e quanto mais multilateralismo, mais a gente vai ter, enquanto países, chance de crescer. É isso que nós defendemos no Sul Global e é isso que eu defendo em todas as reuniões que eu participo. Professor, esse é um tema que o presidente repete em vários eventos, na maioria dos eventos internacionais que ele participa. Ele fala sobre as questões do multilateralismo e as dificuldades que os países têm enfrentado e que a ausência do multilateralismo tem imposto aos países. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa declaração e sobre este movimento do governo brasileiro em busca de retomar as relações entre os países, entre os blocos, em especial as dificuldades que foram impostas nos últimos anos às Nações Unidas. O multilateralismo deixou de existir, professor? Eu sei que essa é uma pergunta mais complicada e mais extensa, mas como o presidente defende isso em várias oportunidades, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Veja, no momento, como eu comentei antes, de transição estratégica, em que o Brasil é um jogador importante e o BRICS dá para o Brasil esta ascensão, né? O Brasil, com o BRICS, deixa de ser um país emergente e passa a ser um país formador desta nova ordem global, o que não vai acontecer dentro de um contexto do G7, por exemplo. O Brasil nunca vai ser parte do G7. Então, o Brasil tem aí uma relevância importante. E a questão do multilateralismo é a espinha dorsal do BRICS. Isso é uma coisa que a gente esquece sempre. O BRICS tem duas espinhas dorsais, né? Ou uma espinha dorsal com vários aspectos importantes, mas essa espinha dorsal do multilateralismo e do comércio internacional são as duas bases deste acordo, que não pretende aí ser um acordo militar, nada disso. O objetivo é fortalecer o multilateralismo e fortalecer o comércio internacional. Por uma única razão: o mundo ia muito bem com a questão da globalização. Nunca se comprou, tudo ficou muito mais barato. E claro, muitos vão dizer que a China foi a alta beneficiária da globalização nesse processo todo. Mas nós não podemos deixar de esquecer que a entrada da China no comércio global também facilitou muita coisa, não é? No sentido de um desenvolvimento global coletivo. Nós nunca crescemos tanto como nos anos da globalização, até porque painel solar ficou mais barato, nós vimos aí um aumento da questão da energia renovável, nós vimos também essa questão agora do carro elétrico. Com a entrada da China em determinados mercados, isso tem sido muito importante para facilitar a queda dos preços. Agora, a pandemia, de alguma forma, foi aí o grande problema nessa situação, porque nós começamos a ouvir três palavras importantes que se tornaram parte do vocabulário contra a globalização. A primeira coisa, que é chamada de friendly shoring, ou seja, nós só vamos comprar de países amigos. Isso tem muita relação com a guerra da Ucrânia, mas essa foi uma das expressões que nós ouvimos surgir nesse processo todo. A segunda é a questão de nearshoring, ou seja, você processar próximo
da sua casa, no sentido de fazer, por exemplo, com que aquilo que os americanos compravam da China passasse a ser comprado do México ou até mesmo do Brasil. Não aconteceu. E a terceira palavra que surgiu nesse processo todo foi uma que em inglês se chama de-risking, ou seja, vamos tentar evitar o máximo possível o risco de atuar nessa situação. Mas tudo isso tem a ver com o fato de que os norte-americanos se deram conta do seu enfraquecimento na questão da manufatura global e com a sua perda da relevância global neste aspecto. Em 2030, existe uma projeção muito clara de que em 2030 a China será a principal fábrica do mundo, fazendo 45% sendo responsável por 45% da manufatura global. Ou seja, de cada 5 produtos fabricados, a China vai fazer de cada 10 produtos fabricados, a China praticamente fará 5. Então está muito claro que os chineses investiram muito nesse aspecto a partir da educação, da infraestrutura, e que os Estados Unidos não terão aí condição de competir, porque em 2030 a mesma projeção é que os Estados Unidos só tenham 11% da parte manufatureira global. Então, o presidente Lula falar sobre o multilateralismo é justamente refletir sobre esta nova realidade global, em que os Estados Unidos, que foram aí o grande arquiteto, e nós precisamos reconhecer isso, o grande arquiteto deste século XX, final do século XX, início do XXI, foram o país mais importante. Só que o problema todo é que, quando as regras começaram a favorecer outros, em razão de uma postura predatória, muitas vezes, eles optaram por não fazer parte, ou não querer, ou não entender o multilateralismo como sendo algo importante. Mas para o resto do mundo e o sul global, o multilateralismo é essencial. Professor, ainda sobre essa questão do multilateralismo que o presidente Lula abordou nessa fala que a gente mostrou agora há pouco, ao lado ou em contraponto a esse multilateralismo, existe o unilateralismo de Donald Trump, dos Estados Unidos. Ou seja, é o exemplo da imposição das tarifas unilaterais a praticamente todos os países. Dá para a gente dizer, professor, que esse momento de tarifas, de unilateralismo, vira um certo combustível para o presidente Lula virar e falar assim, olha, a situação com os Estados Unidos é essa. Como isso está acontecendo, vamos dar uma olhada mais forte no sul global, vamos olhar para os BRICS, vamos pensar em não usar o dólar nas negociações comerciais. Quer dizer, de certa forma, essas medidas unilaterais do Donald Trump fortalecem esse discurso do presidente Lula, para levantar essa bandeira do multilateralismo? O pior momento da história é sempre um momento de transição, viu, Diego? Porque você está num mundo transitando para o outro e você está naquele limbo de você não sabe como vai ficar e como as coisas que estão atualmente permanecerão. Então, esta é uma situação complicada para o mundo inteiro, não é? Em primeiro lugar, o mundo está aprendendo a lidar com a China, que é desconhecida, não é? Em razão do período em que ficou fechada, em razão desta separação e deste muro que existe entre a civilização ocidental e a civilização oriental. Então, isso é um problema que o mundo precisa também entender e engajar-se com a China. A China também está aprendendo isso com o mundo. Não é? É uma coisa bilateral, os dois precisam se conhecer melhor para ter um relacionamento mais profundo. E, obviamente, que os Estados Unidos têm ali um papel muito importante neste processo todo, afinal, foram os arquitetos de toda a estrutura global depois de 1945, se beneficiaram extremamente disso, diga-se de passagem, mas são aí os arquitetos dessa estrutura que tem aí no multilateralismo uma vertente muito importante e que deve ser reconhecida como uma construção dos Estados Unidos nesse processo todo. Só que quando passa a não ser interessante, você nota aí uma destruição deste processo todo. Você vê, quando o Trump vai agora assinar o acordo, a primeira coisa que ele fala, né, o acordo de paz que foi firmado ali na reunião, a primeira coisa que ele fala é mal da ONU, dizendo, olha, eles não me ajudaram neste acordo de paz, inclusive quando eu fui falar, desligaram o meu teleprompter. Ou seja, o país que foi
o arquiteto fundamental disso é um dos mais críticos a esta ordem. E isso é complicado, porque a ordem só é boa quando lhes beneficia, e isto é problemático para o resto do mundo. E tem um fator aí que é muito importante também a enfatizar, que é o seguinte: interessa para os Estados Unidos efetivamente ter concorrentes ou não? Se a ordem é liberal e a ordem é uma ordem econômica liberal, é importante você reconhecer que outros países eventualmente crescerão, assumirão protagonismo e eventualmente poderão até mesmo passar você, né? Porque afinal a ordem liberal prescreve a necessidade da competição e do mérito daqueles que são mais competitivos. O que nós notamos nesta movimentação dos Estados Unidos com relação à China, que não começa agora, hein, Diego? É importante enfatizar isso. Desde o do presidente Barack Obama, quando a Hillary Clinton começou a querer a fazer toda uma estratégia ali de contenção à China nesse processo todo. E os chineses compreenderam que isso não é uma política de governo nos Estados Unidos. Isso é uma política de Estado, ou seja, a contenção da China é uma política de Estado. E eles têm muito claro que, para os Estados Unidos, interessaria que a China se transformasse politicamente numa nova União Soviética e economicamente num novo Japão. Só que os chineses estudam há muito tempo esses dois casos para evitar de cair justamente nesses erros. E é claro que nessa situação toda, com o planejamento, como nós observamos, né, agora esta reunião do próximo plano quinquenal, você nota que os chineses entendem aquilo que pode acontecer. E a diferença dos Estados Unidos, eles não estão aí circunscritos a um relógio que de 4 em 4 anos muda todos os atores e as perspectivas que existem. Então, isso dá para eles uma visão de longo prazo. Então, esses são aspectos importantes quando a gente vai olhando para esse cenário global de transição. E, é claro, o limbo é sempre um lugar muito complicado para se estar. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius Freitas. Eu e o Diego Pavão agradecemos muito a sua participação nessa cobertura, viu, professor? Ajudou bastante a gente compreender os principais debates internacionais, em especial essa relação dos Estados Unidos com a China. Obrigado pela participação do senhor. Até mais. Eu que agradeço pela oportunidade.